Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula. Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, seja conosco, nos capacite, conduza-nos. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos aprender, ó Deus, mais uma porção da Tua Palavra. Seja conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na aula 8, o nome da nossa aula é Tijolos Vivos. E o tema da aula de hoje é Casa de Deus. Por que tem esse nome? Por que nós chamamos a igreja de a Casa de Deus, a Casa do Senhor? Então vamos descobrir. Anotem aí então o mistério para você colocar na sua revista, tá? Na lição 8. A Bíblia diz que a igreja é a Casa de Deus. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, que isso quer dizer? Então vamos lá, crianças, para a primeira pista. A primeira pista nos diz que a casa do Senhor também é chamada de casa de oração. A casa do Senhor é o lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor fala com o seu povo. E no Antigo Testamento, o Senhor ele utilizava as construções onde ele se manifestava ao seu povo, ele falava com o seu povo. Lembra do tabernáculo, onde ele se manifestava ao seu povo, ele falava com o seu povo. Depois do tabernáculo, ele também se manifestava no templo construído por Salomão. Já no Novo Testamento, nós aprendemos que... Lembra da história da mulher samaritana? Que nós aprendemos que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Senhor Deus, ele habita em nós, o Espírito Santo do Senhor. Então, a igreja é o local onde o Senhor habita. Então, nós também somos a habitação do nosso Deus. Vou falar para vocês um episódio de Jesus no Novo Testamento, em que ele mostra como é importante, como é especial o lugar de adoração, o lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Jesus chegou no templo e tinha umas pessoas ali vendendo coisas, vendendo animais para sacrifício. E Jesus, ao ver aquilo, ele ficou muito triste, muito aborrecido, bravo, e expulsou aquelas pessoas dali do templo e falaram que aquilo era desrespeitoso, não era local para fazer aquilo, para ter aquela prática. Então Jesus expulsa eles do templo e mostrando como ele se importava, como era especial aquele lugar, como nós temos que ter respeito pelo templo do Senhor, pela casa de oração, pela casa do Senhor. E Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então, não é lugar para você vender, não é lugar para você fazer coisas que desrespeitem o culto solene, a adoração ao Senhor, né? A casa de oração. Então Jesus expulsa aqueles homens dali, mostrando a importância da casa do Senhor, casa de oração, lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor junto com os nossos irmãos, aprender a palavra do Senhor. Então Jesus mostra que o templo é a casa de oração, lugar onde o Senhor Deus fala conosco, onde o Senhor Deus habita. Então, a primeira pista, casa de oração. Por que casa de oração? Porque é onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala conosco. E segunda pista fala: a igreja é o povo que crê em Jesus. A igreja é o povo que crê em Jesus. Então, nós temos um espaço, nós temos um prédio, nós temos um local. Só que esse local, muitas das vezes, nós chamamos de igreja, né? Eu estou indo à igreja, eu vou à igreja. Só que a igreja, ela não é o prédio, ela não é o lugar, ela não é o espaço. Mas sim as pessoas que se reúnem naquele espaço, naquele lugar, que formam a igreja do Senhor. Então, nós fazemos parte, né, dessa construção, desse prédio, desse espaço. Nós somos a igreja do Senhor.
Efésios 2, 22 diz que nós somos habitação do nosso Deus. Vamos abrir lá para que a gente não erre. Vamos lá, Efésios 2, 22 diz assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos habitação, nós somos casa do Espírito Santo. Então não é um prédio, não é um local, não é uma casa, né? Nós somos a habitação do nosso Deus. No Antigo Testamento, sim, o Senhor se manifestava no tabernáculo, no templo, e agora nós entendemos que o Senhor também se manifesta, o Senhor também habita em nós, está em nós, porque o nosso Deus, ele é Espírito. E a Bíblia também nos diz que nós somos tijolinhos vivos. O templo, a igreja, né, onde nós congregamos, o local, ele é cheio de tijolinhos, né? Então os tijolinhos, eles precisam estar bem ali juntinhos para poder formar a parede, para ter uma parede forte, uma parede firme. Então tem ali vários tijolinhos que são ligados pela massa, né? Então ela fica ali toda juntinha. E a Bíblia diz que nós somos tijolos vivos. Vamos abrir lá em 1 Pedro 2:5. Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro 2:5. Diz assim, olha só. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que nós somos pedras que vivem, tijolos vivos. Então, você já imaginou a nossa igreja? Aqueles tijolinhos? Você já imaginou se eles fossem separados uns dos outros, assim? Se eles não tivessem a massa, né, que unisse e eles ficassem grudadinhos? Como seria? Seria cheio de buracos e entraria frio, vento, chuva, e nós passaríamos por dificuldades, por momentos difíceis. Seria bem difícil, né? Então, quando o Senhor diz que nós somos pedras vivas, tijolos vivos, a igreja, ela tem que estar bem unida, a igreja tem que estar bem firme, bem forte, vivermos unidos em comunhão, porque nós somos esses tijolinhos que compõem, que formam a igreja, habitação do nosso Deus. Então, nós temos que ser bem unidos, a igreja, ela tem que um ajudar ao outro, orar pelo outro, interceder, vivermos em comunhão, buscarmos a unidade. Esses tijolinhos têm que viver assim, ó, bem juntinhos, para formar uma igreja firme, uma igreja vibrante, uma igreja que é habitação do nosso Deus, assim como diz a sua palavra, tanto em Efésios quanto em 1 Pedro. E Jesus é a pedra angular, nós somos os tijolinhos, e Jesus é a pedra angular, ele é o alicerce, em cima dessa pedra que nós somos construídos, né? Que a igreja é construída na pedra angular. E todos nós precisamos viver unidos em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso elo que une esses tijolinhos assim, ó, para sermos uma igreja bem firme, bem forte. A terceira pista, então, diz que a igreja é testemunha da verdade. O que é ser testemunha da verdade? A igreja é o espaço, é o local, é o prédio que é testemunha? Ou são as pessoas que se reúnem no prédio que são a testemunha? Claro que nós estamos falando das pessoas que se reúnem no prédio, no espaço, né? A igreja, corpo de Cristo. Então nós somos testemunhas da verdade. Essa igreja, que é a casa do Senhor, que é a habitação do Senhor, tem que ser testemunha da verdade. E que verdade é essa? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 14:6. Olha o que diz lá em João 14:6. Opa, vamos lá, João 14:6 diz assim:
assim. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que verdade é essa que nós devemos ser testemunhas? Jesus é essa verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós devemos ser testemunhas da verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única verdade. Nós devemos pregar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. E eu quero falar para vocês a história de Estevão. Estevão foi uma pessoa que foi testemunha da verdade. Ele pregava Jesus Cristo, ele falava do amor de Deus que enviou Jesus Cristo, que habitou entre nós, que morreu e ressuscitou, perdoando assim os nossos pecados. Então, quanto mais ele falava a verdade, que aqueles que crescem em Jesus, se arrependessem dos seus pecados, seriam perdoados, herdariam a vida eterna. Então, quanto mais ele falava, mais as pessoas daquela época ficavam enfurecidas. Elas não tinham um coração endurecido e os ouvidos não ouviam, não entendiam aquilo que ele falava e ficavam enfurecidos. E quanto mais elas ficavam enfurecidas, enraivecidas com Estevão, mais ele pregava, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, ele era testemunha da verdade. Que verdade é essa? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Estevão pregava, testemunhava a verdade, Jesus Cristo. E aí, por conta disso, por ele testemunhar a verdade, ele falar do amor de Deus, ele foi apedrejado até a morte, mas ele foi fiel à verdade. Ele foi testemunha fiel da verdade, que é Jesus Cristo. Então, nós devemos amar estar na casa do Senhor, estar junto com os nossos irmãos em Cristo Jesus, aprendendo da palavra do Senhor, ali naquele espaço físico da igreja, onde nós compomos a igreja. Nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos a habitação do nosso Senhor, do Espírito Santo. Devemos amar estar junto com os nossos irmãos em Cristo, respeitando o local de adoração, a casa de oração do nosso Deus, porque assim como o Senhor Jesus fez, né, cuidando como um local especial, amando a casa do Senhor. E também nós somos habitação do nosso Deus, do Espírito Santo do nosso Deus. E sermos testemunhas da verdade, que é Jesus Cristo. Então, nós temos aprendido sobre a igreja, sobre o povo escolhido, e nós somos esse povo escolhido. Nós somos separados, somos casa, somos habitação do nosso Deus. Devemos ser testemunhas fiéis do nosso Deus. Então, respondendo ao mistério, que é: a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. O que isso quer dizer? A resposta, a eureka que você vai colocar aí, quer dizer que ela é um edifício, que a igreja é um edifício, é um lugar, e é também o povo que crê em Jesus e testemunha a verdade, tá bom? Então, crianças, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa aula, por mais esse momento de aprendizado. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu para sermos o teu povo, para sermos, ó Deus, sua igreja. Obrigada porque o Senhor nos comprou pelo teu precioso sangue derramado lá na cruz, ó Deus. Obrigada pelo teu amor para conosco que nos alcançou. Abençoe a vida das nossas crianças, fale ao coração delas, para que elas sejam, ó Deus, testemunhas, ó Deus, da verdade, e a verdade que é Jesus Cristo. Que elas falem, ó Deus, assim como Estevão falou, cheias do Espírito Santo, ó Pai. Que elas falem do teu amor, da tua verdade, ó Pai. Falem do teu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor fez por nós. Se conosco, ó Pai, nos abençoe, em nome do teu Filho amado Jesus é que eu oro a Ti. Amém. Crianças, um beijo, boa semana, que Deus abençoe, viu?